Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos transmitindo ao vivo nossa sessão pela internet. Hoje nós temos pautados dois processos. O primeiro é a proposta de alteração da Resolução 05/2011 do Colégio de Procuradores, com a relatora e eminente procuradora José Mubarak. O segundo processo, redefinição de atribuições de promotoria, especificamente da quinta promotoria de justiça criminal, com o relator e procurador. Inicialmente, eu gostaria de submeter ao colegiado a aprovação das seguintes atas. A primeira sessão ordinária, dia 24 de fevereiro, segunda sessão ordinária, 31 de março, segunda sessão extraordinária, 30 dias de janeiro, terceira sessão extraordinária, dia 14 do mês de maio. As atas foram encaminhadas ao e-mail. Eu gostaria, se alguém deseja alguma retificação ou algum esclarecimento, você possa considerar as atas aprovadas à unanimidade às 4 atas. Gostaria de saudar os nossos servidores, bem, a apreciação do processo administrativo 09/2014.373/0, tem como objeto a redefinição da atribuição de promotoria de justiça. Retificando, coloco sob apreciação o item número 1 da pauta, processo 09.2014.321/18, referente ao Procurador de Justiça Santa Rosa Lopes, relatora, Procurador de Justiça José Mubarak Depone, proposta de alteração da resolução número 5/2011 do Colégio de Procuradores de Justiça. Com a palavra a eminente relatora José Mubarak. Deixa chegar a cartografia. Senhor presidente, Colégio de Procuradores, senhor secretário, ilustres procuradores de justiça, senhores servidores, ilustres promotores de justiça, promotores de justiça. Bom, em síntese, foi uma proposta de alteração de resolução pelo Procurador de Justiça Sandro Barbosa, nos seguintes termos: de acordo com o que dispõe o artigo 10, inciso 5 da resolução número 5 de 2011 do Colégio de Procuradores de Justiça, incumbe à Ouvidoria Geral elaborar e encaminhar o relatório trimestral de atividades ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor do Ministério Público do Estado do Acre, e aí ele cita, como está, e a proposição dele é que fique como está no Conselho Nacional do Ministério Público, no artigo 4º, inciso 8º, que diz
encaminhar, que a ouvidoria, né, deverá encaminhar o relatório estatístico mensal e analítico semestral. Então, seria essa mudança de trimestral para semestral. E o meu parecer foi favorável no sentido de modificar esse dispositivo da nossa resolução do colégio para semestral. Esse relatório da ouvidoria semestral. É o parecer. Sim, a palavra do Sandro. A proposta, ela é assinada por mim, mas enquanto ouvidor, tem como objetivo adequar a resolução local do Colégio de Procuradores a uma resolução, que socorro da doutora José, não lembro de cabeça, do Conselho Nacional do Ministério Público, da Ouvidoria Nacional, que já exige uma periodicidade da apresentação desse relatório. de 2013. Então, para que não há, hoje, a se cumprir as duas legislações, teria que se realizar 3 relatórios diferentes com os mesmos dados, sendo que nós podemos realizar o mesmo relatório para que se apresente tanto ao Conselho Nacional do Ministério Público quanto aos órgãos, às autoridades que disciplinam a resolução local. Então, o que eu estou sugerindo é que penso que nós adequemos as duas resoluções para que, estabelecendo a mesma periodicidade, possamos, a corregedoria, a ouvidoria, elaborar o mesmo relatório e apresentá-lo tanto ao Conselho Nacional, à Ouvidoria Nacional, quanto aquelas autoridades, aqueles órgãos que ela elenca, a Procuradoria Geral, a Ouvidoria, o atual está saindo agora, eu estou encaminhando a todos os membros deste colegiado, a todos os membros da instituição. É só para fazer esse esclarecimento. O meu voto é no sentido de aprovar, pela aprovação da proposta de alteração. Alguém gostaria de engajar? Só, doutora, senhor presidente, senhores conselheiros, deputados, aqui nós temos, do Conselho Nacional, nós temos um relatório mensal a nível local. A proposta é manter esse nível mensal e semestral para poder alcançar o nacional. Trocar o nosso trimestral pelo semestral na conformidade que o Conselho Nacional está exigindo. Mas alguém gostaria? Eu posso passar a votação? Certo, doutor. No voto do doutor Birajara. Do Williams. Eu gostaria de justificar a ausência do Procurador de Justiça, do eminente Procurador de Justiça, do Cosmo Lima de Souza, que estava vindo para cá, mas ao ser informado de uma reunião que ocorrerá na vara das execuções penais, com o regimento de juízo das execuções, promotora da autoria de execução, e também o subsecretário de Segurança e diretor do IAPEM, se dirigiu para participar daquela reunião, tendo em vista que, além de ser coordenador do Grupo Especial de Execução Penal, a partir de agora também ocupa a função de coordenador da Coordenadoria do Controle Externo na atividade policial e fiscalização dos presídios. No voto, a eminente procuradora Patrícia de Amorim. Com o relator. O Sandro. Com relator. O Carlos. O Caixa. Com o relator. O Álvaro. Proposta de alteração aprovada à unanimidade. Passo agora sim, doutora Patrícia, o segundo item da pauta, que é a redefinição das atribuições de promotor de justiça.
fazer um resumo dos fatos. No dia 25 de março, a Procuradoria oficiou a senhora Regidora-Geral, pedindo que prestasse informações sobre o acervo processual, a demanda da 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Rio Branco, como em vista a notícia do julgamento do mandado de segurança no 450-5.13.8.001.0001, questionando a validade do edital 94/2013 e a resolução 4/2013 do Conselho Superior da Instituição acerca do processo de remoção por antiguidade para aquela unidade ministerial. Eu, até o presente momento, não recebi ainda, apesar de ter notícia do julgamento. Esta Procuradoria-Geral ainda não foi notificada acerca do acordo. Sei, fui informado que o acordo foi publicado, mas eu não recebi a comunicação oficial do Tribunal de Justiça sobre este mandado de segurança. Inclusive, tive a informação do Rodrigo, que é um interrogante, ele inclusive tem esse prazo julgado e disse aí, como é um pouco, as providências, eu vou aguardar a notificação do Tribunal de Justiça para verificar o que diz a decisão e compete esta Procuradoria Geral. Não, a informação que me foi passada pelo promotor de justiça do Rodrigo Fontoura. Há algum tempo atrás, teria transitado em julgado, perguntando acerca das providências a serem tomadas. Agora, eu não fui notificado ainda, a Procuradoria Geral não foi notificada ainda da decisão, e eu tenho que aguardar a notificação da decisão para cumprir a decisão. O que eu vou fazer é cumprir a decisão. Quando for notificado, eu vou cumprir a decisão. Eu não consigo. Presidente, se não me falha a memória, houve um embargo de declaração que eu manejei. A coordenadoria recebeu, a coordenadoria de recursos, que era intimada de todas as decisões do tribunal, das câmaras, recebeu esse processo e, como eu viajei, eu deixei lá para alguém recorrer. Houve um embargo de declaração no sentido de esclarecimento da decisão. Isso não foi. Eu recebi na Então, véspera de eu não viagem. teria transitado em julgado. Mas bem, vamos aguardar. Mantemos então a posição da Procuradoria-Geral de aguardar Que havia margem, penso eu, a interpretação, inclusive a extensão da decisão com respeito a que, de fato, o Tribunal de Justiça havia determinado que o Ministério Público cumprisse, uma vez que, sabemos todos, não poderia dizer o órgão jurisdicional quem é a pessoa que deve ocupar determinado cargo na estrutura do Ministério Público, mas não somente fazer uma aferição de legalidade dos processos de âmbito administrativo e jurisdicional. Então, a doutora Gisele, como disse, estava afastado e a equipe da Coordenadoria de Recursos me trouxe para análise da decisão e com a sugestão de que se apresentasse uma instituição os embargos de declaração, assim que a próprio órgão jurisdicional aclarasse o teor da decisão, inclusive a extensão da medida que foi tomada. A UNT marcou? A coordenadoria de recursos. A coordenadoria de Então, a MT fiscal da lei, né? A MT fiscal da lei. deixei para os assessores fazerem e quem ficasse Não, me substituindo para Não, a Procuradoria do Estado. foi a coordenadoria. Mas o órgão postulante. Perfeito. A sua atividade final. Perfeito. Então, eu continuo
com a mesma posição, aguardando a notificação do Tribunal de Justiça acerca de qualquer decisão para Exatamente. Mas a gente pode garantir que não transitou em julgado. E a decisão era qual? A decisão era desfavorável do Estado. Mas para quê? Qual é o Para anulando todo O o processo. processo e para... Inclusive, fizeram respeito ao critério, né? que o Para a remoção não tem merecimento, só antiguidade. que não tem mais Mas a alternância. decisão era só para anular e refazer? É isso que ela só esclarecendo suas dúvidas, pela reunião com a equipe da Coordenadoria de Recursos, que trouxeram e também fez esse entendimento, a leitura da decisão não permitia essas conclusões todas. Vossa Excelência não permitia esclarecer todas essas dúvidas. Vossa Excelência também são as minhas. Daí a razão pela qual a necessidade de se manejar completamente embaixo da declaração. Para se obter justamente esse esclarecimento que não constava do acordo original. Então, sequenciando, em face à notícia do julgamento do mandato, ainda em 25 de março, eu oficiei a senhora corregedora para que oferecesse informações sobre o acervo processual e a demanda da Procuradoria no que tange a justificar ou não a titularização na referida unidade ministerial. Recebi em 10 de abril a ofício da senhora corregedora com análise da pertinência relativa às atribuições da 5ª Promotoria Criminal, somente junto à primeira vara do Tribunal do Estado. Tem aqui todo um estudo que foi parecer técnico, que foi levado a efeito, inclusive com gráficos, muito bem feito, por sinal assinado pelo corregedor do Leandro Portela. Eu gostaria de indagar os eminentes pares, se gostariam que o doutor Leandro fizesse algum esclarecimento acerca disso, se eu posso já partir para o entendimento a que chegou essa Procuradoria Geral. Acho que a nova corregedoria caberia essa análise da pertinência ou não da explicação. Palavras, senhora legisladora. Com esse recebimento desse ofício, eu solicitei Pertinência ou não do gabinete procurador Leandro apresentar ao esclarecimento. Não, porque ela já havia colocado isso, que se fosse necessário, estava feito. Por isso que eu a Assim, sugestão dela. Eu terei todo o prazer e a honra de assistir a apresentação do gabinete colega, passando apenas pelo crivo da Sua Excelência. Por isso que eu não consultei a corregedora, justamente porque foi ela que já indicou nesse sentido. Mas mesmo assim, claro, se a corregedora gostaria. eu gostaria, né, que ele fizesse uma explanação. Pedi até que ele comparecesse hoje, que foi ele que fez todo o estudo, como ele é também da área do Tribunal de Júri, ele pode com mais clareza esclarecer todas as dúvidas que possamos ter. É a minha eleição. Pode falar então. Vai deixar o secretário passar os autos aqui, o Leandro? Não é necessário. Não? Não é necessário. Eu gostaria, Leandro, só que falasse na tribuna com o microfone, por isso, secretário, por favor. Boa tarde a todos. Quem pega o doutor Sandro? Senhor presidente, corregedora, senhores procuradores, nós
solicitação da Procuradoria-Geral consistia no fato da 5ª Promotoria Criminal, a 5ª Promotoria Criminal possui atribuição junto à Vara do Tribunal do Júri, e especificamente junto à primeira Vara do Tribunal do Júri. Da análise então, que foi feita, eu tive cuidado de fazer um levantamento histórico até para ver a compreensão do fato. Hoje em dia, nós temos a primeira Vara do Tribunal do Júri, que tem 3 promotorias com atribuição. A 5ª, que está vaga, no momento eu estou acumulando, a 10ª Promotoria Criminal, que é titular do Dr. Rodrigo Curti, a 12ª, eu sou titular. Na segunda Vara do Tribunal do Júri, existem 2 promotorias. A 6ª Promotoria, que o Dr. Efraim é titular, e a 16ª, que é o Dr. Marcos Galina, que é titular. Então, há uma disparidade já. Existem 3 promotores para a primeira Vara do Tribunal do Júri e 2 promotores na segunda. E por que isso? Porque, eu vou só fazer rapidamente, historicamente, a Vara do Tribunal do Júri sempre teve 2 promotores. Mas com o volume de processo com a acumulação, nós chegamos a ter 1.600 homicídios lá, entre homicídios e tentativa de homicídio. Seria quase um cemitério, né, se nós pensarmos assim, a quantidade de processo. Em virtude disso, a Procuradoria-Geral deu atribuição para mais uma promotoria, e por isso ficaram 3 promotorias com atribuição lá. A partir do ano de 2005, o Tribunal de Justiça, em virtude de toda a pressão nacional, da questão das metas ENASP, da questão dos homicídios volume, começou a instituir mutirões permanentes. Então nós passamos 4 anos de mutirões, fazendo 2, 3 e num determinado período 4 júris por dia em 3 locais diferentes de Rio Branco. Chegou num determinado momento que o Tribunal de Justiça ouve por bem, e percebendo que o volume de denúncias aumentava todo ano, ainda mais, né, em virtude do desdobramento da situação de violência no Estado e principalmente na capital, o Tribunal, no ano de 2010, então criou a segunda Vara do Tribunal do Júri. E ao criar a segunda Vara do Tribunal do Júri, na ocasião, o Procurador-Geral Dr. Sandro Barbosa Mota redefiniu a atribuição e deu sim para a 6ª Promotoria Criminal, que é do Dr. Efraim, que é titular do Dr. Efraim, que tinha atribuição junto à Auditoria Militar, estendeu a Vara do Tribunal do Júri, porque a segunda Vara do Tribunal do Júri possui atribuição para homicídios e Auditoria Militar. Mas, não bastando isso, foi criado, inclusive por esse colégio, e foi determinado e foi dada atribuição à 16ª Promotoria Criminal, também na segunda Vara do Tribunal do Júri. Então, no momento dessa criação, então, aqueles 3 que foram criados inicialmente, que era uma única vara, permaneceram. E o Tribunal de Justiça determinou, então, a suspensão da distribuição de processos juntos à primeira Vara do Tribunal do Júri, porque na ocasião se encontrava com 900 processos. Esses são os gráficos que o doutor Oswaldo se refere, são gráficos que eu demonstrei, o volume, então, 900 processos, e a segunda Vara do Tribunal do Júri com 0 processos. E o Tribunal suspende a distribuição na primeira, que começa a distribuir até quando as duas ficassem empatadas. Nesse momento, haveria distribuição equitativa. E foi isso que ocorreu até o ano de 2013, se não me engano, no final de 2012, em que as duas varas estiveram com o mesmo número de processos, quando chegou em torno de 280 processos para cada uma. E aí, a partir de então, a distribuição é feita equitativamente, como é feita hoje. Só que essa promotoria criminal, essa que está em discussão, o doutor era titular da vara, na ocasião, o doutor Adenilson de Souza. Todavia, o doutor Adenilson de Souza participou do processo e foi promovido para a vara do patrimônio público, por ocasião da promotora Valdirene, que se tornara desembargadora pelo Quinto Nacional, então assumiu aquela. Então, desde esse período, faticamente existem 2 promotores em cada uma das varas do Tribunal do Júri. E pelo levantamento que eu demonstro, inclusive, atualmente, a primeira vara do Tribunal do Júri, em virtude da produtividade, já está com 80 a 100 processos menos que a segunda vara. Então, ou seja, nós temos 2 varas do Tribunal do Júri, com 2 promotores em cada uma, sendo que a primeira vara tem menos processos, mas tem 3 promotorias atreladas a ela. Então, por uma questão de economia, até lógica, coerente, não há porquê, e não há mais motivo porque a existência dessa promotoria com atribuição junto a esta vara. Haja visto que tem menos processos. Então, o parecer da Corregedoria foi nesse sentido, que obviamente a decisão
foi encaminhado ao Procurador-Geral com duas sugestões. As sugestões da Corredoria é ou se extingue essa promotoria, ou se dá uma nova atribuição, de acordo com a conveniência e oportunidade da administração, obviamente. Então é nesse sentido que foi o parecer que o Dr. Oswaldo se referiu antes, que a gente chamou um parecer técnico, formal e substancial, em virtude da forma da existência, que não tem, e substancialmente em virtude da menor quantidade de processos atrelados à primeira hora de não. É esse, Dr. Oswaldo, em suma, assim, o parecer que foi exarado pelo Corredoria. Eu agradeço. Por acaso, gostaria de acrescentar alguma coisa? Nossa, mas eu acho que bastante esclarecido. Bem, a proposta da Corredoria é a extinção ou a desinstalação dessa promotoria ou a redefinição das suas atribuições. A princípio, a sugestão da Procuradoria-Geral, tendo em vista a demanda existente, seria que as atribuições da quinta promotoria criminal, tendo em vista o elevado volume de feitos judiciais em tramitação junto à vara de violência doméstica e familiar, que passasse então a quinta promotoria de justiça criminal a ter atribuições para oficiar os feitos judiciais em tramitação perante a vara da violência doméstica contra a mulher, bem como os feitos extrajudiciais decorrentes dessa vara. Pois, inicialmente, coloco em debate, a proposta da resolução foi encaminhada. Eu até, inicialmente, tinha um pensamento de manter as atribuições da vara do júri e somente acrescente a atribuição para os feitos da vara da violência doméstica e familiar contra a mulher. Vossa Excelência propõe, então, a redefinição de atribuições. Presidente, acho que não só eu, todos os membros desse colegiado, Vossa Excelência não permite? Sim, uma palavra. Abrir um parênteses. Debate. Mas todos nós aqui acompanhamos essa sequência histórica relatada de forma muito didática pelo Dr. Leandro, como corregedor, em relação à constituição dessa formatação atual que levou 3 promotorias de justiça da última entrância estarem com atribuições direcionadas a uma vara do Tribunal do Júri, enquanto que outras 2. A outra vara tem apenas 2 promotorias a ela com atribuição simétrica. Na verdade, aqueles que, como todos nós aqui, já têm um pouco mais de tempo de instituição, sabem que esse problema advém ainda de uma época mais remota, em que havia apenas uma única vara do Tribunal do Júri. O Leandro, por Álvaro, o também atuaram nessa época, em que havia uma sobrecarga reconhecida daquela unidade jurisdicional, além, evidentemente, de alguns processos extremamente sensíveis, extremamente importantes, inclusive, para a história do agro. E, historicamente, um promotor vinha sendo sobrecarregado
essa exclusividade de atuação. Me lembro ainda da atuação do Dr. Francisco Matias, depois do Dr. Salete, Eliseu Buchmeier, eu passei por lá, depois do Dr. Álvaro, e mais recentemente a turma que veio do Dr. Danilo, do Dr. Leandro, que nós sempre apontamos, o promotor sempre apontando a necessidade de se redimensionar a atuação do Ministério Público na vara do Tribunal do Júri, que inegavelmente é uma das vitrines institucionais, é uma vara que cuida dos crimes dolosos contra a vida, dos homicídios, desses crimes que causam grande intranquilidade na sociedade. E uma das estratégias que nós pensamos e desenvolvemos foi colocar mais de uma promotoria com atribuição idêntica para buscar dar resposta devida no âmbito do Ministério Público para os crimes de homicídio, notadamente aqueles com características de ações de grupo de extermínio, de graves violações a direitos humanos, etc. Paralelo a isso, houve todas essas políticas públicas que o Dr. Leandro elencou, além dessas da ENASP, a Meta 2, Dr. Leandro, que também estabeleceu cumprimento de prazos, cumprimento de metas, não só na vara do Tribunal do Júri, mas em todas as unidades jurisdicionais. De forma que eu comungo com o entendimento de Vossa Excelência, que hoje, já bem demonstrado aqui pelo promotor corregedor, não haveria mais justificativa para a formatação que existe e foi criada para um momento específico. Hoje nós temos esse acúmulo em outras unidades, como Vossa Excelência está propondo aqui com relação à violência doméstica, que eu não tenho dúvida que é um ponto de gargalo, também é um ponto importante de se dar necessário de se dar a resposta à sociedade espera. No entanto, eu vou antecipar a Vossa Excelência, devo pedir vista do processo, para melhor analisar, porque penso que existem também outras atuações do Ministério Público, nós podemos trazer ao debate, à discussão, a possibilidade de se incrementar esse esforço extra. Não só na atribuição exclusiva do Rio Branco, mas como hoje nós temos algumas promotorias, como é o caso das ambientais, embora instaladas em Rio Branco, tem atribuição, inclusive além dos limites territoriais do município da capital, nós estávamos, eu e a doutora Patrícia, por exemplo, no Vale do Acre, em Acrelândia, e víamos de perto a necessidade de se incrementar a atuação extrajudicial, principalmente na defesa do patrimônio público, todo daquele vale, daquela região, toda Clássico de Castro, Município de Clássico de Castro, Acrelândia, são comarcas que contam, em função das nossas condições atuais, com apenas um promotor de justiça, hoje que tem que dar vazão aos processos judiciais, inclusive aqueles com a urgência legal de réus presos, de processos que tramitam com relação a alimentos, mandados de segurança, e ainda assim na resposta com de respeito aos inquéritos civis, às investigações extrajudiciais. Então eu anunciarei a Vossa Excelência, antes de emitir uma opinião, e por não estar apto neste momento a fazê-lo, pedirei visto para que possa trazer ao debate esses vetores a mais. Claro que não descartem a priori a proposta de Vossa Excelência de se incrementar a atuação na violência doméstica, mas deixando claro que existem outras áreas também visivelmente à espera de um intervento de atuação por parte da instituição. Gostaria de cumprimentar inicialmente a todos os colegas deputados de Justiça, os ilustres promotores, o doutor Leandro e o doutor Adilson, também assim aos servidores desta casa. Doutor Sandro, eu ouvi atentamente as suas colocações, mas quer me parecer que essa sua investigação passe não exatamente sobre essa questão que ora está sendo posta por Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral.
E parece que essa reflexão pode ser lançada para outras promotorias que estão por serem instaladas. O que nós temos nesse momento é uma realidade de urgência. A promotoria especializada em violência doméstica, isso é público e notório, hoje ela conta com uma carga, eu diria, desumana de trabalho. Porque aquela especializada, ela não se dedica apenas às lesões corporais, aos crimes contra a honra que se comete em ambiente doméstico contra a mulher. A verdade é que muito daquela litigiosidade que desaguava nas varas de família, hoje acabam por desaguar na vara de violência doméstica da mulher. E lá se vêem verdadeiras ações como separação de corpos, medidas de natureza alimentar, enfim, medidas que têm conteúdo, tem uma natureza jurídica mesmo de direito civil, não se prende unicamente com direito penal. E parece que essa necessidade concreta é que leva à mudança dessas atribuições. Não se discute na atribuição legal que tem o Colégio de Procuradores para rever, inclusive, atribuições, retirar, aumentar, enfim, de qualquer órgão do Ministério Público. Há, inclusive, jurisprudência de tribunais superiores a este respeito. Então, eu só obtempero, diante da necessidade que está sendo colocada aqui, se não podemos, de fato, já nessa sentada, resolver essa situação de atribuição desta promotoria de justiça, fazendo com que essa necessidade lá na promotoria de violência doméstica seja resolvida. Sem deixar de pensar este colegiado e a toda a Procuradoria Geral na instalação de promotorias que tenham aí outras necessidades. Então, eu aguardaria o pronunciamento de Sua Excelência, doutor Procurador-Geral, com relação a isso. Entendo tão somente, doutor Procurador-Geral, que haja necessidade de uma melhor, no meu sentido, uma melhor relação desse artigo 2º, que penso eu que devesse ser incorporado exatamente junto com a resolução que atribuiu ou que disciplinou as competências da 13ª Promotoria de Justiça. Porque a ideia que tem, e aí eu vejo o seguinte, com a redação do artigo 4º, já se estabeleceu as competências, as atribuições das promotorias 10ª, 12ª, 6ª e 16ª. Então já não se fala mais na 5ª promotoria. Porque a ideia que se dá, isso eu senti quando vi pela primeira vez esta resolução, na primeira leitura, foi que a 5ª promotoria teria uma verdadeira atribuição concorrente. Ao lado da sua atribuição perante a vara do júri, passaria a ter atribuições junto à vara do júri. Na realidade, você está removendo completamente, você está regulamentando inteiramente a atribuição da 5ª Promotoria de Justiça Criminal. A não ser que não seja essa a minha proposta. Mas se altera completamente o artigo 4º, estabelece que as atribuições afetas às promotorias do júri ficam jungidas a 4 promotorias que terão atuação a 2 órgãos diferentes, 2 órgãos jurisdicionais. Mas a 5ª promotoria, ela acaba tendo
proibida essa atribuição perante a primeira parte do Tribunal do Júri e passa a se debruçar exclusivamente sobre os conflitos relativos à violência doméstica. É isso que eu faço. A minha proposta, doutor Sanek, e aí sempre espero ter convencido, talvez, da urgência disso, e não vejo por que não resolver já essa situação, até para que não tenha aí uma solução de continuidade. É que essa regulamentação da quinta e da 13ª fica no 1.4, como está aqui no artigo 4º da resolução 2, quando dá as atribuições das promotorias atuais. Fazendo na hora da redação final, a gente resolve essa situação. Então, eu me encaminho já nesse sentido, só pedindo aí a proporção de a possibilidade apreciada da urgência. Me parece que a urgência, se houve um reclamo à corregedoria, me parecer que se reclama uma tutela, uma verdadeira tutela de urgência. Então, eu pego só nesse sentido e com relação à redação do artigo 2º, que deveria regulamentar inteiramente aquela resolução que trata das atribuições da 13ª Promotoria de Justiça Criminal, vai dizer que as atribuições da 5ª e da 13ª Promotoria de Justiça Criminal serão exercidas perante a vara de violência doméstica, enfim, basicamente dando essa ideia. Tá? Minha manifestação agora. Alguém gostaria de se manifestar? Eu posso passar a votação. Bem, temos essa questão da redação, proposta do Dr. Aldo, e o Dr. Sandro já antecipou o seu pedido de vista. Eu consulto a doutora Gisele, se já quer votar, ou aguardar a vista. Como vai ser? Você se chegar a vista. Presidente, eu adiro, evidentemente, todos os argumentos trazidos pela doutora, e a nenhum deles eu teria qualquer acréscimo ou retificação. Apenas vou ousar insistir, de vista, não com o intuito de atrasar ou causar qualquer prejuízo, ou quer seja como. Porque eu procurador espero notificar ainda, eu até antecipei esse debate aqui. Depois eu parecesse uma coisa causuística, né? Que é uma preocupação que nós devemos ter. Esse também é uma das razões pelas quais eu penso que precisamos nos debruçar também, inclusive com relação à própria decisão emanada pelo Tribunal de Justiça, para que não se pareça que se está a construir uma via oblíqua de descumprimento da decisão. Mas sem nenhum propósito de retardar ou de causar qualquer prejuízo à promotoria da violência doméstica, que eu adiro a todos os argumentos trazidos aqui pelo procurador ou qualquer outra promotoria, mas eu penso que nós temos inaugurado no Ministério Público um novo momento, e esse momento esteve muito explicitado hoje com os dados, com os relatórios estatísticos trazidos aqui pela outra Corregedoria Geral, no sentido de tomarmos decisões baseados em dados, baseados em informações palpáveis, né? Que estejam de acordo, inclusive, com a linha pré-estabelecida no nosso planejamento estratégico. De forma que, e aí eu peço, inclusive, o auxílio de Vossa Excelência, no intuito de que possamos marcar, me comprometo a fazer na próxima sessão, tão logo Vossa Excelência designe, mas eu gostaria de consultar também a Corregedoria, de trabalharmos com dados. Eu me lembro quando fui procurador-geral, nós tivemos, não teria a ousadia de dizer que pela primeira vez tivemos essa curiosidade, mas de fazer os levantamentos da produtividade e da demanda de cada promotoria. E nós descobrimos, eu me lembro na época, algumas distorções. Às vezes a informação implica, não é este o caso, evidentemente,
Mas, às vezes, a informação empírica, sem estar baseada em dados estatísticos, e hoje nós temos condições de aferir isso com o SAI, nos leva, inclusive, a impressões equivocadas. Eu mesmo confesso isso aqui, que quando procurador-geral começamos aquele trabalho, eu tinha algumas visões torcidas, de acreditar que algumas unidades careciam de maior força de trabalho, algum incremento, e outras menos, e algumas vezes me surpreendia ao ver que estava redondamente equivocado. De forma que, sem nenhuma pretensão de causar qualquer prejuízo à promotoria da violência doméstica, aliás, acho que é de antemão uma solução indiscutível a se tomar com a redefinição dessa atribuição, mas eu pediria para consultar, ter a oportunidade, inclusive, de encontrar com a corregedoria para que nós possamos, doutora Cátia, consultar os números de cada uma dessas unidades, dessas atribuições. Nós estamos no ano eleitoral também, existem algumas demandas específicas, inclusive do ponto de vista eleitoral, em relação a algumas promotorias, nós poderíamos, penso eu, aproveitar essa oportunidade. É óbvio que existe urgência, sim, não excluo disso, mas poderíamos aproveitar essa oportunidade, já que vamos definir, temos uma promotoria, podemos definir atribuições, e ter uma visão um pouco mais ampla do espectro, baseado não apenas, eu digo isso exclusivamente em relação a uma pessoa, não apenas tateando no escuro, achando, mas tendo acesso a dados, inclusive da corregedoria, dados estatísticos. Nesses termos eu não tenho dúvida. Também eu volto após o Doutor Birajara. Senhor presidente, o ato não está. Senhor presidente, aos colegas, eu ativo a exposição do Álvaro e acresço o seguinte, que a decisão do tribunal é só para quem da promotoria, o preenchimento do critério de remoção, né? Por remoção. Então, o que se está a fazer é somente definir totalmente as atribuições dessa promotoria e qualquer resultado do tribunal. Não tem. A questão de definição de atribuições é da conveniência administrativa. E eu só compreendo e quero manter a exposição do doutor Álvaro e voto pela aprovação da prova. Patrícia. Mas voto deixa. Esse livro fechou. Doutor Carlos. Doutora Cátia. Pode mandar o voto de vista também. Doutor Álvaro. Doutor Procurador-Geral, eu acompanho também, incorporo a minha manifestação como razão de decidir, a manifestação do doutor Birajara Braga. Eu penso que eventual preenchimento desta promotoria de carro, isso pode ser objeto de discussão. Agora, a atribuição, atribuir ou tirar a atribuição é ato deste colegiado. E não, nenhum prejuízo existirá com a decisão ou não do Tribunal de Justiça. De sorte que esse fundamento há que ser vigorosamente requerido, inclusive como afirmação da nossa autonomia administrativa, duramente conquistada e que, se não exercitada com veemência, pode, inclusive, atrofiar. Eu me manifesto desde logo pela aprovação desse programa e creio que, para haver desaguado deste colegiado, é porque há uma necessidade premente.
E há a provocação, inclusive, da própria Corregedoria Geral. Esses dados que Sua Excelência professor se refere, houve aqui, porque entendo que a manifestação da Corregedoria, no sentido da restauração do procedimento, traz íncita a necessidade. E um acrescento aqui, doutor Osvaldo, é que há sim uma carga exuberante da promotoria, e tenho contato, inclusive, com a doutora Marcela Osório, que hoje somos vizinhos, inclusive, de gabinete. E sei da dificuldade que é um promotor de justiça com atribuições judiciais, sobretudo quando tem que diariamente comparecer à audiência. E ali há um sem fim de audiências. Ao lado disso, tem toda uma carga de trabalho, de inquéritos policiais, e a gente não pode perder de mente, doutor Antônio, a necessidade de uma efetiva atuação extrajudicial da promotoria. Vivemos em uma sociedade machista, em uma sociedade em que o orgulho de macho ferido tem vitimado mulheres. Recentemente tivemos aí na rede e fomos notícia negativa de novo no país, quando 2 indivíduos agrediram covardemente uma mulher, tendo como pano de fundo uma suposta traição. Então, quer me parecer que essa é uma promotoria sensível à necessidade, sim, de se ter mais um membro ali, e não me atrevo em futurologia, mas a mim me parece que muito brevemente o Tribunal de Justiça deverá cindir a competência daquela vara. Exatamente por isso, por conta desse envolvimento não exclusivamente processual, mas também dentro de um universo de criação de políticas públicas, de implementação de outras, de fiscalização mesmo daquelas que tiverem sido implementadas. E, sem maiores digressões, a minha manifestação é pela aprovação desta resolução, com a ressalva unicamente de que Redacional, né? essa atribuição deva ser considerada quando o disciplinamento da atribuição da 13ª Promotoria de Justiça, a fim de que não fiquem 2 diplomas regulamentares tratando de uma matéria que é idêntica. É só essa minha manifestação e antecipo meu voto e recomunico. Após votarem pela aprovação dos eminentes procuradores Birajara, Braga, Carlos, e Álvaro Pereira, os procuradores ao menos eminentes Zé Romário, Luiz Carrilho, Silva, acompanhado, manifestados, reservados para votar após o voto vista. Senhor presidente, mil perdões, senhor presidente, corregedora, a Cátia também. Senhor presidente. Pois não. Só para concluir aqui, para você não ter. Reservados, então, o José, a Cátia, o William, a Patrícia, para votar após o voto de vista do eminente procurador Sami Barbosa Lopes. Isso comprometeu a trazer a próxima sessão ordinária deste colegiado. Ou extraordinário? Extraordinário, senhor. Se o extraordinário tiver, né? A próxima sessão ordinária já está garantido que. Presidente, houve um debate sobre esse tema e eu achei assim, deveria também justificar por que vou manifestar após o
porque eu ouvi atentamente, tanto o doutor Leandro, que fez um levantamento muito claro sobre essa necessidade de ou extinção ou definição dessa quinta vara, dessa quinta promotoria de justiça criminal. E ouvi atentamente também o doutor Álvaro, ouvi também o doutor Sandro, e realmente eu senti uma palavra que Vossa Excelência pronunciou agora há pouco nessa sessão, sobre uma eventual possibilidade de aventarem sobre determinada casuística deste caso, de forma que, para que não haja realmente uma decisão assodada, para que não se precipite, para que realmente tenha o Ministério desse colegiado condições de decidir de forma bastante apreciativa, de análise da questão. Por isso que eu, atentamente também ao Alto Felipe, ao doutor Sami, que pediu o voto de vista, para que realmente o colegiado tenha mais condições, onde inclusive ele alertou sobre a possibilidade de haver outros órgãos do Ministério Público em situações semelhantes também, necessidade, e que possa também ser agraciado com determinado membro do Ministério Público para atuar, de forma que eu justifico assim porque o meu ponto de vista, para que realmente seja uma decisão equitativa, decisão justa desse colegiado. Perfeito. Registrado, ato, corrido, não concedido a vista, pelo procurador Sandro Barbosa. Eu gostaria só de uma ação da 13ª promotoria, só de estabelecimento, nós temos procurado dar toda a estrutura para o bom desempenho das funções, inclusive com a nomeação de promotores para auxiliar a cultura. Além de designações eventuais por parte da Procuradoria Geral Adjunta Administrativa, há uma portaria também da Procuradoria Geral de Justiça, pedido da doutora Lúcia, e designou o doutor Marco Aurélio para atuar conjuntamente com a doutora Lúcia na 13ª Promotoria de Justiça Criminal. A estrutura dessa promotoria hoje, se não for a melhor, é uma das melhores dentro das possibilidades reais do Ministério Público que nós temos no estadual. Inclusive com a designação dos analistas aprovados, se não me engano, 2 ou 3 foram designados lá, os assessores jurídicos comissionados, do apoio técnico operacional, de psicólogo, de assistente social. Lá tem. Então, é uma principal preocupação dessa questão. Tendo a posição do doutor Sami, eu mesmo, inicialmente, estava entendendo de não retificar as atribuições, mas acrescer essas atribuições a essa promotoria, mas após a manifestação do governo, eu conheci então a desnecessidade completa dela atuar no trabalho do júri. E nós não veremos até a prefeitura do voto de vista da população e um prejuízo na solução da continuidade, tem sido dado todo um tratamento especial necessário a essa unidade ministerial. Eu gostaria de passar então, nós
trazer algumas situações especiais. Primeiro, após a concessão da gratificação, a regulamentação da gratificação por acumulação, houveram alguns questionamentos acerca de atribuições constitucionais, certo? Que já estão sob análise da assessoria especial da Procuradoria-Geral e da Procuradoria-Geral Adjunta Jurídica. Mas duas situações. Uma situação formalizada, apesar de termos outros questionamentos, mas é uma situação formalizada. O doutor Fernando Pérez Sebranel, recebida no final da tarde da sexta-feira, eu estou registrando o ano, vou encaminhar também a Corregedoria Geral, para depois submeter a este órgão colegiado acerca da. Vou ler aqui um trecho do ofício, os senhores já vão ficar conhecendo a situação. Sou Procurador-Geral. A situação formal existente nas comarcas e promotorias da AUCA e FJ, os atos 38 e 39 de 2014, que são aqui justamente da população, criaram possíveis acumulação, gratificação por acumulação. Gratificação por acumulação. Criaram possíveis julgados, situação, desigualdade que diz respeito à gratificação por acumulação. Mas porque, embora ambas as comarcas sejam integradas por duas vagas no ensino criminal, apenas em Tarauacá foram instaladas duas promotorias de justiça, uma com atribuições perante a vara civil e outra com atribuições perante a vara criminal. FJ, Promotoria de Justiça, é cumulativa. E depois faz uma série de considerações acerca do volume de trabalho, qualidade. Lá só tem uma promotoria. Só tem uma promotoria, mas segundo a informação dele, existem duas varas também. Atuando a mesma promotoria, ela é civil e criminal, e perante as duas varas. Diferente de Tarauacá, que são duas promotorias, embora tenha apenas um promotor. Exatamente. Eu, a princípio. Ele reclama o direito de acumular. É porque em Tarauacá existe a acumulação das duas promotorias, das duas unidades. Mas existem criados por lei duas promotorias do FJ? Não, é isso que ele coloca. Para ele acumular. Porque em Tarauacá existem duas promotorias, duas varas. Mas eu me permito pensar. Só a recuperação da questão. Em Feijó existem duas varas, porém uma promotoria. E segundo a informação, por isso o consumidor. O promotor responde por uma promotoria e automaticamente acumula a outra promotoria que existe e está instalada. Sim. Mas o número de processos em Feijó e Tarauacá me parece bastante. Paritário. Mas é isso que ele alega aqui. É isso que ele alega, e é por isso que eu vou estar autorizando e submeter novamente a corregedoria para que passe essa informação de forma bem objetiva e detalhada, para que a gente possa submeter uma proposição a este colegiado. Eu entendo que, a princípio, se nós temos duas unidades, o mesmo volume processual, atendendo a duas vagas, a princípio, o correto seria nós termos duas promotorias funcionando lá. E dois promotores. Nós teremos, daqui a um ano, com toda certeza, teremos. Não é a gratificação de acúmulo de função que dá superpoderes ao promotor para que ele esteja em dois lugares ao mesmo tempo. Porque, Vossa Excelência, lembra, todos aqui presentes lembram, antes da gratificação de acúmulo de função, essa
unipresença dos promotores sempre foi um problema. Então, presidente, eu entendo que talvez seja o caso de se criar a necessidade de criar por lei uma outra promotoria. Não vou discutir isso. Mas a solução me parece ter dois promotores. Tanto em Feijó quanto No caso do Tarauacá, especificamente, nós temos hoje, se não me engano, 2 juízes. Eu não sei se Feijó também já tem 2 juízes também. Só que eu gostaria de fazer um esclarecimento. Nós estivemos recentemente fazendo correção nas promotorias e nós verificamos que, inclusive, Feijó movimenta mais processos do que Tarauacá. Embora Tarauacá com 2 juízes, né? Feijó ainda movimenta mais processos que Tarauacá. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, Perfeito. Mas justamente para que a gente possa analisar esse pedido de uma forma. o pedido vocês tiveram. A instalação de mais uma promotoria de justiça. Mas, na verdade, essa instalação ela exige que Vossa Excelência provoque este colegiado para que se faça um projeto de lei a ser encaminhado pela Assembleia Legislativa. A princípio. Estou enganado? A princípio, sim. Eu não sei se existe alguma outra promotoria em Feijó desinstalada. Eu acho que não. É por isso que o pedido vai ser submetido à corregedoria para fazer também essa análise, né, e possa subsidiar qualquer proposta nesse sentido para este órgão colegiado. Né? Porque, por exemplo, se nós tivéssemos lá promotoria cumulativa, nós tivéssemos uma outra promotoria desinstalada, caberia tão somente isso ao órgão colegiado, com base nos dados informados pela corregedoria, avaliar ou não a reinstalação ou a instalação de uma nova promotoria. O que tinha era de meio ambiente, que ela era regional, foi desinstalada. Agora eu acho que a sede é Tarauacá. Tarauacá em Vila. Mas a sede é na Tarauacá. Inclusive, a nomenclatura dela era Tarauacá. É o nome da bacia hidrográfica. É isso. Pois bem, Mas é de instância inicial, naquela regional. pois bem, E eu vou fazer uma atribuição específica ambiental não resolveria a necessidade de um promotor, a dificuldade de um mesmo promotor ter uma dupla atribuição perante o jurídico civil e o jurídico criminal. mas eu entendo aqui o pedido do doutor Seronel, né? Por isso mesmo, vamos registrar, atuar a corregedoria, que vai, da mesma forma, brilhantemente analisou a situação da quinta promotoria criminal, também irá avaliar a pertinência das alegações que estão e trazer dados objetivos para que, em cima dos dados objetivos da nossa legislação, a Procuradoria-Geral possa propor algo com relação ao pedido formulado pelo ilustre promotor. E trazer logo ao conhecimento do colegiado. O nosso concurso está em fase final, né? Não, nós vamos agora para a terceira fase. Terceira fase. É escrito ou oral? A segunda fase E até a última fase eliminatória. A nossa previsão, nós conseguimos antecipar, enxugar o calendário, né? Tínhamos datas muito espaçadas. Ou seja, nós temos uma Em dezembro nós teremos a conclusão dos concursos. Nós temos uma perspectiva em breve, em curto espaço de tempo, inclusive da desnecessidade de acumulação, que é uma coisa boa, inclusive para o promotor, que poderia estar restrito exclusivamente aos processos da sua promotoria. Essa é a intenção com a aplicação dos novos colegas promotores. Início do ano que vem, se Deus quiser. Né? Porque com todos os prazos, de recurso, etc., o calendário está fechado já a conclusão em dezembro, no meio de dezembro deste ano. Só que nós não podemos esquecer que eles irão submeter a um curso preparado. Não, sem dúvida. Mas eu digo que Ele vai 4 meses, né? a realização do concurso encerra. Não, a realização, mas é porque existe assim, aquela Sim, expectativa de até a vinda, né, deles para cá e não pode considerar esse prazo
prazo dos 4 meses. Então também acho que uma reclamação. O celular. Da mesma forma como eu fosse para o conhecimento colegiado, eu trago agora também ofício também procurador Birajara Braga Albuquerque, que esteve recentemente no município Capixaba, também vou registrar e voar e vamos encaminhar o corregedoria também. E entendo até que a razão, a comunidade de Capixaba pleiteia a implantação de uma unidade administrativa nossa para o Ministério Público lá. Mas da mesma forma como essa outra situação anterior, vamos analisar as objetivas, etc., pertinência. Quem responde é o senador Guilmar. Senador Guilmar. Lá, se eu não estou enganado, lá existe uma promotoria, não? Tem. Só não está instalada. Ela foi desinstalada. Desinstalada. Inclusive, o juiz que responde por lá é o senador Guilmar. É o senador Guilmar. Que atende a calendário de audiência. E sim, exatamente. Então, vamos fazer essa mesma consulta com o diretoria, os dados, o etc., a documentação. Capixabense saiu inicial. Deve ser essencial. Inicial. Eu acho que é porque está muito próximo. Bem, eu tenho uma outra proposta de resolução. No ano de 2010, 2011, se eu não estou enganado, 2011, nós fizemos sorriso aqui. O cheiro. Nós fizemos, este colegiado nominou algumas unidades ministeriais, como Brasileia, o auditório do Brasileia, o prédio de Brasileia, os blocos A, B e C aqui do complexo da sede. Não sei se tem que resgatar. O Celso, o senhor, por gentileza, trouxe aquelas, o provisto encaminhou, resgate aquelas atas do colegiado anteriores. Bem, nós vamos trazer hoje resgate daquela decisão do ex-colégio de procuradores, que nominou algumas unidades, de blocos, etc., com nome de colégios. Eu estou propondo, vou propor esse colegiado. Então, somente nós decidimos, doutor Sandro, mas não foi feita, salvo engano, nenhuma resolução nesse sentido. Então, estou propondo que nós façamos uma resolução estabelecendo formalmente o nome dessas unidades, acrescido de alguns nomes que eu vou trazer também para esse colegiado. Eu já posso antecipar aqui, Cruzeiro do Sul, o procurador-geral. Pois não? Você não. Então, obrigado. O procurador-geral Dorival Marques, para o prédio do Cruzeiro do Sul, e do promotor João Torres. João Torres da Filha? Não, João Torres. Bem, o Cruzeiro do Sul seria o procurador-geral Dorival Marques. E tem algumas outras proposições, mas como não foi possível resgatar a ata a tempo, não foi, nós consideramos. Não, nós vamos confirmar, mas vamos resgatar essa ata e fazer uma proposta de resolução. Uma proposta de resolução nominando
aqueles que já estavam decididos por esse órgão colegiado e também os novos prédios que também não estão nominados. Alguém gostaria de usar a palavra? A proposta vai vir na próxima? Mas há uma provocação para isso ou vai ser um procedimento de ofício? Não procedimento de ofício, porque o colegiado aprovou em 2010 ou 2011, se não me engano, a produção. O doutor Salete, mas teve mais alguns nomes, só que não estou enganado. Eu precisava catar essas atas, né? E aí A Salete, acho que não chegou a ser aprovado, não. não, pois é, eu preciso Olha, aqui não tem nome, seria o dela, mas nunca foi aprovado. por isso que nós precisamos resgatar. Só Né? uns votos. A proposta do igual é no sentido, não somente que a gente colocar isso na resolução do colégio, né? Porque foi decidido, foi inclusive unânime e tal, mas não foi feito o ato formal, né? E eu quero fazer uma resolução, minha proposta para esse colegiado faça uma resolução, e eu vou estar sugerindo, além do desembargador Dorival Marques, como primeiro procurador-geral do Ministério Público, então seria difícil, procurador-geral Dorival Marques, né? Existem outros nomes propostos, mas eu vou aguardar até para a gente não cometer injustiça e poder se submeter na próxima sessão. Eram estas as informações, eram estes os processos a serem julgados, cumprimos a nossa pauta. Eu gostaria de abrir a palavra aos eminentes procuradores que tiveram a desejo de fazer uso. Pois não, doutora Patrícia. Primeiro, eu gostaria de saber se nós podemos sugerir, está funcionando? Sugerir alguns nomes. Sim, com certeza. Essa oportunidade. Vou instaurar o procedimento, formalizar esse procedimento para que eu possa haver sugestões. Segundo, eu queria trazer um assunto de ordem geral para discussão nesse colegiado, de interesse nosso, dos procuradores de justiça, que diz respeito à equalização do segundo grau. Acho que é de ciência de todos que o doutor Oswaldo providenciou para que nós tivéssemos acesso aos processos na sessão, notebook, que vai ficar à disposição de todos, com a instalação do ESAG. Porque hoje, com os processos virtuais, para a gente ter acesso às teses aos procedimentos cruzados, principalmente naqueles processos que chegam em mesa, nós temos que tirar o desembargador da cadeira que ele está, para a gente sentar e ter acesso aos autos. Isso foi instalado, mas eu não sei como é que os colegas aqui atuam na sessão, mas eu estou tendo uma certa dificuldade no acesso do ESAG com relação a alguns procedimentos e o ideal, segundo me passou, hoje eu tive uma conversa com uma colega acerca disso, é que nós tivéssemos acesso lá ao nosso SAG do MP, porque hoje o nosso SAG lá é o ESAG do TJ. Então, eu tenho acesso a todos os feitos que estão em pauta, mas se eu procurar consultar antecedente, pelo nome da pessoa, eu não tenho acesso. Por uma dificuldade técnica no tribunal. Teria se tivesse aberto aqui. Por conta dos processos que estão cadastrados. Aí vem uma outra questão. Nós estamos tendo muita, pelo menos na Câmara Criminal, nas últimas 2 sessões que eu fui, repetição de HC. E teve um caso que aconteceu comigo, inclusive, do vereador lá de Rio Grande do Sul, que foi dado uma liminar no feriado, e na realidade o HC veio para mim, eu joguei no nosso SAG aqui para ver se não era repetição de HC, ele não constava, eu fiz o parecer de uma forma, não lá que havia ainda motivos, né, os fundamentos que existiam da prisão preventiva, quando na realidade era uma repetição da HC, ele não podia ter sido dado, já teria matado ali. E o
cadastrados no SAGE quando chega na PGJ jurídica. Como nós não estamos ainda virtualizados, como nós não estamos, a integração não foi Ele não é concluída, cadastrado. ele não é cadastrado no SAGE, não é enviado via SAGE. E os HCs em particular, porque eu imagino que em razão da pressa, o prazo exíguo, o que É acontece? só o CDzinho. Não, mas mesmo no CD, ele pode cadastrar e aí tu tem acesso, tu Tem consegue cadastro identificar. só no judiciário. Ele vem para poder aparecer e voltar para tramitar lá. Segundo o Marco Aurélio, geralmente, às vezes pode acontecer dele jogar a identificação, então ele puxa todos os dados do TJ. Só que às vezes, aí ele cadastra aqui. Só que quando isso não acontece, ele não cadastra normalmente. E isso dificulta a nossa busca. Então, há necessidade de que tudo que vem para a PGA jurídico seja cadastrado. Eu esperava que o Dr. Paulo estivesse aqui para fazer essa sugestão para a equipe dele. Mas nós vamos levar isso já. Inclusive para que nós mesmos, que atuam até no primeiro grau, tenham acesso. A outra questão que Em eu relação a queria... essa questão, está tranquilo, mas já volto. Então, Adotar as providências para resolver o problema. são duas, doutor Oswaldo. A primeira, para instalar um ambiente, utilizando a rede do TJ, que eu possa ter acesso ao SAGE inteiro, porque isso não está feito ainda. A segunda questão é providenciar que a PGA jurídica cadastre. E a terceira, eu queria saber quando que nós vamos ter a integração TJ-MP no segundo grau. Você tem alguma expectativa em relação a isso? Tá? Essa integração, desde logo que assumir, nós fomos preocupando. Aliás, antes de assumir, em dezembro, se tocou nesse assunto. Se falou em março, até abril, Isso depende exclusivamente deles. abril já né? passou, mas É nós- isso? Depende exclusivamente deles? principalmente deles. Mas eu me comprometo aqui, na próxima conversação que nós formos ter sobre essa situação, no tribunal nós temos algumas outras situações a encaminhar no tribunal, até com relação a. E aí é números da parte da informática do anterior, sala cofre, tem algumas coisas que nós vamos fazer. A própria certidão? Própria certidão, essa coisa. Em algumas situações, a gente tem que reunir, até que você que o presidente lá posta o novo declarador na sexta, talvez essa semana a gente já esteja reunindo, eu coloco na pauta essa situação da integração. E uma terceira questão. A proposta dessa questão de acesso a processo virtual não merecia sucedimento do Tribunal Federal um expediente, salvo engano, de fevereiro de março. Iniciando exatamente essa dificuldade que nós temos na justiça, na Câmara Criminal, sentido de ter acesso às peças processuais. Porque a única coisa que nós tínhamos em termos de preparação de pauta era o acesso aos pareceres dos colegas. E alguns, a gente ser franco, não permitem nem você saber a história do processo. Então só vem aquela informação de que está em consonância com a legislação e pá. E aí você tem o problema das sustentações orais. E aí você precisa fazer face a esse trabalho. Então foi uma solicitação que eu fiz. O Paulo, depois de 10, 15 dias atrás, me falou de que estava solucionado, que ia A colocar informação pensamento que eu tenho é essa. Não, já está funcionando. Hoje, quando você chegar na sessão da Câmara Criminal, na quinta-feira, você vai ter um computador instalado, ele deu senha para todo mundo, ele informou. Você entra no ambiente do ESAG e o processo que está em pauta é o processo. Aí tu vai ter acesso a todas as peças, inclusive o parecer. Vai dar vários textos, não é só isso? Não. Além dessa questão do processo que está pautado, outras informações, por exemplo, em relação ao processo lá no livro, né? Aquele que derivou o... Tá? Então, essa questão foi a solução inicial, foi o que foi cadastrar, que me cadastrasse em todas as unidades criminais.
Todos nós temos, tá? Para que eu pudesse, porque também tem aquelas situações de HCs que são manejadas pelo próprio preso. E alguns não têm nem informação. E que na realidade tem que informar a existência do ato ilegal e você tem que correr atrás para saber se tem legalidade ou não. Eu acho que essa responsabilidade é do Estado. Nossa, do Ministério Público e do Estado Jurídico. Então eu pedi isso daí, a informação que foi que tinha realmente, que já estaria, teria sido satisfeita. Está. Né? Agora, ela passa também pela necessidade do quê? De você ter acesso a outras informações. Aí essas outras nós não temos. Isso é verdade. Eu me Informe sobre isso. Eu me deparei uma situação lá em que o colega que atuava no plantão fez uma consulta no CIRT. O sujeito não tinha nada em termos de registro de desabonador. Mas segundo a consulta feita no CIRT, e que há uma referência do juiz a essa consulta do CIRT feita pelo promotor, e aí ficamos naquela situação do dava ou não dá, e aí não dava. E aí eu temperei que havia aquela manifestação e que ela não era gratuita, porque Boa Vista, a expressão não era se tratar, de fato não era. Após foi se constatado. Então essa dificuldade realmente se enfrenta na Câmara Criminal, não penso que na Câmara Civil não deve ser diferente, né? Mas a informação que foi trazida era de que estaria solucionada. Em parte, porque talvez é um tema árido mesmo. Nós estamos cadastrados, todos os procuradores, para ter acesso, exceto aqueles que estão em segredo de justiça, a todos os processos no primeiro e no segundo grau. Na busca do TJ, no ambiente do TJ que a gente vai trabalhar, você tem acesso ao processo quando coloca o número dele. Agora, fulano de tal impetrou habeas corpus em favor dele mesmo. É paciente. Tu joga o número do processo, tem acesso aos autos, tu vai no primeiro grau, também vai ter acesso aos autos. Mas ele não busca, por exemplo, pelo nome, se ele tem procedimentos em outras áreas. Então, é diferente do SAG aqui, porque ele tem uma amplitude maior e não tem restrição. Então, se eu jogo o nome dele dentro do ambiente do nosso SAG, eu tenho acesso a todos os processos que ele tem. De todas as Então, vou dar um exemplo hoje. Eu peguei um HC, joguei no ambiente do TJ, que eu tenho acesso aqui pelo Estado, não apareceu nenhum antecedente dele, só o HC que eu estava trabalhando e o processo cujo HC fazia referência. Quando eu joguei no nosso site, apareceu 6. E como eu estou achando estranho isso, porque veja, aquela face pública, o site deles de consulta, qualquer pessoa que tenha acesso à internet pode consultar, independente de verdade ou não. Se você puxa por alguns incrementos como o nome da pessoa, ele traz. Inclusive, eu tenho feito uso dessa ferramenta, tanto no primeiro grau e no segundo grau. O Marco Aurélio colocou. Não, isso aqui mudou. Eu acompanho o Santo que eu tenho feito isso antes de. Mas não é esse ambiente dos desembargadores. Só um informe. Pesquisa pelo nome. Eu tenho conseguido. Eu tenho uma demanda. Só para não perder aqui o gancho da ideia, tem um ponto importante aí que a doutora Patrícia tocou, que é a questão dos processos em segredo de justiça. O que eu estou sentindo é o seguinte: vem processo com vista para mim, habeas corpus, e eu vou entrar no site do tribunal que eu não tenho acesso. Eu tenho acesso ao CD e eu não tenho acesso ao processo virtual. E tampouco tenho acesso ao processo de onde se originou aquele habeas corpus. Também. Eu vejo que nós temos que criar uma solução para isso. O processo de segredo Porque, de na verdade, justiça como é que eu vou- está isento da sua fiscalização custos leves. Como é que eu vou saber se efetivamente existe ilegalidade ou não, se eu não puder ter acesso a um É feito uma da lei? zona de exclusão. Então, isso é uma questão que está demandando solução e que, vez por outra, a gente se depara assim, com esse problema. Eu tive hoje a manhã inteira no Dr. Aurélio. E nesse caso, desse caso específico, nós não conseguimos puxar. Nesse ambiente externo que todo mundo tem acesso. E ele explicou, deu a explicação técnica e disse que havia necessidade disso. Inclusive, já deu até um comando para o Paulo, mas que o Paulo procurasse ver se viabilizava o SAG-MP para que a gente tivesse acesso
lá na sessão isso. Um terceiro ponto que eu tenho colocado, doutor Oswaldo, é a questão do treinamento no SAGE. Os meus servidores tiveram treinamento do SAGE, um dos treinamentos iniciais. Segundo grau ficou a reboque, até hoje não está atualizado, e o SAGE você só aprende à medida que você vai usando. E, de fato, eu recebi 9 servidores, 9 desses que entraram recentemente, que também tiveram treinamento básico apenas no início quando ingressaram aqui. Eu não tive treinamento do SAGE, porque quando isso aconteceu, eu estava na administração. Então, eu gostaria de pleitear que fosse facultado, não sei como é o interesse dos colegas aqui, uma capacitação ampla para o segundo grau. No meu caso, no meu gabinete, eu tenho interesse em fazer, já passei esse pleito com o doutor Marco Aurélio também, mas estou reiterando. Essa, começando pelo último, isso aí, inclusive, já foi objeto de deliberação da Procuradoria-Geral, junto ao pessoal da TI e CEAF, no sentido de organizar capacitações à medida que fossem sendo solicitadas. Porque ouvi algumas reclamações sobre aquela situação, sobre tem algumas capacitações que foram feitas. Tipo assim, foi uma coisa muito básica, foi uma coisa superficial. Na hora que eu cheguei aqui para começar a trabalhar, não consegui. Então, fazer uma capacitação que ela fosse mais operacional. Prática, né? Mais prática. Não aquela teoria, né? Então, isso foi objeto já de conversa e deliberação da Procuradoria-Geral. E com o seu pleito, eu só posso dizer que vou, junto ao CEAF e ao pessoal da TI, o mais rápido possível disponibilizar, mandando verificar quem tem interesse, além de Vossa Excelência, também os membros e servidores que têm interesse nessa capacitação. Essa questão da TI e de acesso, eu queria fazer alguns esclarecimentos para os colegas. Quando eu estava na Coordenadoria Criminal, a gente já conversou sobre isso, foi celebrado um convênio, eu não lembro agora se foi na época do Dr. Sandro ou foi na época da Patrícia, que permitia o acesso do coordenador, ou eram 3 acessos, coordenador e mais assessoria, a todos os processos, inclusive filtros do TJ. Era um filtro, na época nós podemos liberar para todos, não. A questão de política e segurança institucional do Tribunal de Justiça, eles aceitaram fazer um convênio mediante um órgão distribuidor do Ministério Público. Então, esse acesso era permitido na coordenadoria, que passaria as informações solicitadas para os membros que dela necessitassem. Eu tive a informação, andei checando, e esse acesso parece que não estava disponível. Para mim, não. Não, ele não está disponível. É uma questão do tribunal. Essa questão do acesso que nós tínhamos, porque precisaria ter aqui alguém da TI para explicar essa situação. É uma questão de. Nós tínhamos acesso, parece que era SAGE remoto deles, nós tínhamos acesso, era isso, eu tinha esse acesso irrestrito. Pois bem, nós fomos, com base na necessidade das certidões, conversar com. Eu já estou encerrando, só para passar essa informação, vou encerrar. As certidões, enquanto certidões antecedentes, não é possível o tribunal liberar que nós tenhamos o acesso. Por quê? Porque no âmbito do próprio Tribunal de Justiça, só se consegue essa certidão através do cartório distribuidor. É centralizado porque é uma orientação do CNJ. O que nós verificamos lá, nós poderíamos depois então sentar com o Marco Aurélio, o Paulo Rodrigues, é que nós podemos ter acesso às informações. Agora, uma certidão teria que ser expedida por um órgão centralizado nosso, no caso, no meu entendimento, a coordenadoria. Então, a coordenadoria verificaria essas informações, buscaria essas informações e a coordenadoria expediria a certidão, com base nas informações que obteve do tribunal, positivo ou negativo. É uma conversação que está avançando.
Agora, só para encerrar. Essa questão, por exemplo, eu pensava, a Patrícia me falou recente, o doutor Álvaro tinha me colocado já mais anteriormente, o comando tinha citado, e eu achava que esse acesso já estava acontecendo. Não, o acesso está acontecendo. Não, mas antes da questão de o notebook, por exemplo. Pois é. Então, quer dizer, o comando tinha citado. Existem algumas questões que são de natureza operacional e que a gente tem que tratar de forma operacional junto à TI. Eu vou levar todas essas questões novamente à diretoria da TI, buscar uma solução e eu repasso informações para todos os senhores. Deixa eu dar só uma informação sobre esse ano. Se todos os processos estiverem cadastrados no site do MP, nós não precisamos do PJ. Qualquer membro aqui tem acesso. É só tu jogar o nome da pessoa, porque tem nosso site e ele lista qualquer tipo de procedimento. Então, ainda é que membros desses que estejam cadastrados. Doutora Patrícia, tem um ponto também, porque na realidade isso aí vai servir até como prevenção. O jogador que já oficiona o processo, você não está falando de petição de HC especificamente? Não, estou falando de tudo. Não, a senhora falou especificamente Antes, mas o que eu estou trazendo agora, essa situação, até de verificação de prevenção. Se um procurador já se manifestou, me parece mais razoável que aí ele seja distribuído, salvo, evidentemente, se se encontrar ausente fundamentadamente. Né? Porque realmente essa situação que a senhora traz aí é um ponto que se encaixa naquela situação do sigilo de justiça, especificamente esse vereador aí. E a questão é afeta a exploração sexual de crianças, toda essa. E aí o problema é que você não vai achar essa rede externa. Bem, É rápido, só para a gente também até um pouco aí a agonia do programa. Esse aqui, ela é agonia, porque é geral. É geral. O que ocorre com a gente, sabe? É que alguns processos já não estão trazendo nem o seguro. Só vem uma papeleta. E quando chega no nosso site, ele não consegue fazer a importação, né? Trazendo do TJ para identificação e cadastro. Então eles mandam só aquilo para nós. E a gente fica feito um louco atrás. Tá, e a gente não tem. então eu vou deixar Pode ser feito agora, hoje aqui. Pode ser feito mal, eles não estão fazendo. Quarta-feira, às 16 horas, neste auditório, vou trazer o pessoal da TI, o doutor Marco Aurélio, que é quem tem coordenado o site, para que a gente coloque todos os problemas concretos. Porque algumas das demandas que os senhores estão trazendo aqui, quando eu levo para resolver, isso já foi resolvido. Então nós vamos fazer uma reunião, está marcado então às 4 horas da tarde, de quarta-feira, aqui no auditório com o pessoal da TI. Perfeito? Bem, quarta da tarde, 16 horas. Tá? Então, avisa só de ampliação, não é só da TI. Quem faz a nossa distribuição do Sul Hidrotécnico também é fundamental. TI para a questão operacional, trazer a Jeju, operacional pessoal. Né? Então, não havendo mais nada a tratar, eu vou encerrar a apresentação, mantendo aqui no auditório, todos aqueles que quiserem continuar o debate sobre a nossa TI no site.